animado. Ok, irmãos? Então vamos lá. Senhor nosso Deus e Pai, o Senhor conhece o nosso coração e o Senhor sabe onde estão as nossas dores. Ó Pai, eu peço que o Senhor esteja conosco nesse momento, que o Senhor esteja nos perdoando, mostrando quais rumos que devemos mudar em nossa vida, quais atitudes que devemos tomar para pegar e retornar ou permanecer no seu caminho. Ó Pai, esteja com cada pessoa que nesse momento está colocando alguma aflição, alguma angústia, algum pecado que tenha cometido na sua presença. Ajude essa pessoa a ser restaurado e a voltar a ter uma alegria na sua presença. Em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, ok? Lá em João, ok? João capítulo 5, 1 João capítulo 5, tá? Se você tem aí no celular ou se você tem na sua Bíblia, de qualquer forma, vamos lá. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama o Pai, de igual modo, ama também o que dele foi gerado. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Toda pessoa no mundo inteiro, qualquer ser humano que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, ok? Se você crê, se você ainda não creu e você decidir agora, eu quero crer, tá? Não precisa você ser batizado, não precisa você ir para uma igreja para você dar o dízimo e não precisa você participar da ceia, da Santa Ceia ou da Ceia do Senhor para você poder ser salvo, ser filho de Deus. Se você, onde você estiver, você crê que Jesus é o Cristo, o Messias, aquele que resgata o homem perdido, você é filho de Deus, beleza? Primeiro ponto. E todo aquele que ama o Pai, de igual modo, ama também o que dele foi gerado. Beleza. Desta maneira, sabemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e obedecemos os seus mandamentos. Começa a entrar num negócio delicado aqui. Por quê? Eu criei em Jesus, eu sei que Jesus é o Messias, só que agora eu começo a ter que amar pessoas e também amar, né, seguir os mandamentos de Deus. Duas coisas complicadas. Amar pessoas e seguir os mandamentos de Deus. Ok? Por quê? Porque nós somos os filhos. Então, nós temos que amar as pessoas. Por que nós temos que amar as pessoas? Porque Deus ama as pessoas e Jesus também ama as pessoas e se entregou por elas. Então, nós temos que amar as pessoas, ok? Beleza. E guardar os mandamentos. Porquanto nisto consiste o amor de Deus, em que pratiquemos os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são penosos. Pera aí, pastor, que é para a gente obedecer os mandamentos de Deus, eu sei. Mas como que os mandamentos de Deus não são penosos? É muito difícil. É muito difícil não roubar, é muito difícil não cobiçar, é muito difícil não ter inveja, é muito difícil, de repente, não adulterar, é muito difícil não fornicar, é muito difícil fazer essas coisas. É muito difícil. Por que Deus está falando? Por que Jesus está falando? Por que João está falando que os mandamentos de Deus não são penosos? Todo aquele, aí a gente chega onde a gente quer. Todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E este é o triunfo que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que pode vencer o mundo? Somente a pessoa que crê que Jesus é o Filho de Deus. Meu irmão e minha irmã, né? Aqui é muito interessante, é muito extraordinário, né? Porquanto nisto consiste o amor de Deus, em que praticamos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são penosos. Todo
todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Isso é complicado, né, irmãos? Porque eu sei que eu e você temos essa dificuldade. Nós temos muitas lutas, nós temos muitos desejos da carne, nós temos pensamentos que vêm na nossa cabeça que nós não queremos. E não é só eu e você, o apóstolo Paulo também tinha essas dificuldades. Ele também dizia: desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? As mesmas dificuldades que você tem e eu tenho, os apóstolos tiveram. Pedro tinha, João tinha. Todos os apóstolos tiveram. Só que agora eles estão. João está querendo falar para nós o seguinte aqui. Sabe como que você pode vencer isso? Sabe como que você pode vencer isso? Aí ele fala o seguinte: todo aquele que é nascido de Deus, esse vence o mundo. Aí eu penso assim, mas como que eu vou vencer o mundo? Eu sei que eu sou nascido de Deus. Aí ele fala o seguinte: e este é a vitória que vence, ou esse é o triunfo que vence o mundo? A nossa fé. Você vê, ficou um pouco difícil de entender esse texto. Essa é a vitória que vence o mundo, tudo que é nascido de Deus vence o mundo. Mas espera aí, pastor, eu não estou conseguindo entender como que eu posso vencer o mundo mesmo sendo nascido de Deus, mesmo tendo fé. Eu tenho fé em Deus. Eu tenho fé em Deus. Eu já criei em Jesus. Eu sei que Jesus é o meu Salvador. Mas eu não estou conseguindo ter fé. Eu não estou conseguindo ter alegria. Eu não estou conseguindo, na minha caminhada, conseguir vencer o mundo. Então vamos fazer o seguinte: vamos pegar um texto que nos ajuda a entender um pouco dessa situação. Um texto que de repente vai dar uma clareada para nós. E você vai ver que é muito simples essa caminhada cristã. Ok? Vamos lá. Aí você vai, né? Nós estamos no capítulo 5 de 1 João. Aí ele fala: essa é a vitória que vence o mundo, o que vence o mundo. Olha só, aí vamos lá para o capítulo 1 de 1 João. Capítulo 1 de 1 João, mesmo livro, ele fala o seguinte: o que era desde o princípio, o que vimos, né? O que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam a respeito da palavra da vida, a vida se manifestou. Nós a vimos e dela testemunhamos, ok? Só para eu explicar esse pedacinho para você, João está dizendo o seguinte: tudo aquilo que foi falado sobre a palavra, tudo aquilo que a gente ouviu sobre a palavra, sobre Deus, sobre o Messias, aconteceu. Ele veio, a vida se manifestou. Nós a vimos e dela testemunhamos, e vos anunciamos a vida eterna que está com o Pai e a nós foi revelada, ok? Então, veja bem, lá ele falou que o Filho, aquele que crê que o Filho de Deus é o Messias, esse tem a vida eterna. Aqui ele está dizendo o seguinte: a vida se manifestou, nós a vimos e dela testemunhamos e vos anunciamos a vida eterna que está com o Pai e a nós foi revelada. Sim, o que vimos e ouvimos, isso vos proclamamos, para que também tenhais comunhão conosco. Ele proclamou a vida, ele proclamou a mensagem da salvação, ok? Para pessoas que de repente não haviam crido ainda, e depois aquelas pessoas que passaram a crer, isso vos proclamamos para que também tenhais comunhão conosco. Então, aquelas pessoas que creem que Jesus
é o Filho de Deus, é o Messias, é o Redentor, é o Reconciliador, é aquele que dá vida. Essas pessoas têm comunhão umas com as outras, ok? E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus. Então veja bem, eu tenho comunhão com os irmãos, as pessoas que creem, e eu tenho comunhão com Deus Pai. Mas, pastor, por que acontece isso aqui na minha vida? Estes ensinos eu vos escrevo para que a nossa alegria seja absolutamente completa. Pastor, por que eu não tenho alegria na minha caminhada cristã? Por que eu não tenho alegria na comunhão com os irmãos? Por que eu não tenho alegria e não estou vencendo o mundo? Por que eu não estou vencendo o mundo? Vamos perguntar para João. E aí ele fala o seguinte: e a mensagem que dele ouvimos e vos pregamos é esta: Deus é luz, e nele não existe a mínima sombra de trevas. Deus é luz, Deus é pureza, Deus é santidade, e em Deus não há nenhuma sombra de pecado ou sombra de trevas, ok? Então eu posso ter comunhão, em primeiro lugar, com Jesus, conforme Romanos fala, porque eu fui apaziguado pelo sangue de Jesus. Opa! Então agora eu posso ter um relacionamento com Deus que me conduz à vida eterna depois que eu morrer. Mas, pastor, eu estou vivendo aqui na vida e eu não estou tendo alegria, eu não estou tendo vitória, eu não estou vencendo o mundo. Mas, João, o que eu faço? Se afirmarmos que temos comunhão com Ele, mas caminharmos nas trevas, somos mentirosos e não praticamos a verdade. A nossa comunhão é com o Pai, né? E aí com quem mais? Com o seu Filho Jesus. Mas se afirmarmos que temos comunhão com Ele, mas caminharmos nas trevas, somos mentirosos e não praticamos a verdade. Se caminharmos nas trevas, somos mentirosos e não praticamos a verdade. Se, no entanto, andarmos na luz, como Ele está na luz, temos plena comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Ah, pastor, mas eu não estou tendo alegria nisso, eu não estou tendo alegria com os irmãos, eu não estou tendo alegria com as pessoas, parece que as pessoas estão tudo virado para mim, eu estou começando a ficar chateado, eu não quero conversar com ninguém, eu vou começar a viver minha vida, e as pessoas que busquem o que eles querem. Se, no entanto, andarmos na luz, como Ele está na luz, temos plena comunhão uns com os outros. Se andarmos na luz, é condicional, olha só. Então, muitas vezes, meu irmão e minha irmã, eu e você não estamos tendo alegria porque nós estamos andando em trevas. Muitas vezes eu e você não estamos vencendo o mundo porque nós estamos andando em trevas. E a nossa alegria, a nossa energia, a nossa motivação do crente, daquele que já é nascido de Deus, está em ter um relacionamento com o seu Redentor, com o seu Criador. Mas, se nós andarmos nas trevas, então nós não temos.
não temos plena comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado, ok? Se nós, no entanto, andarmos na luz, como Ele está na luz, temos plena comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado, ok? Então, se a gente não está tendo comunhão, é porque nós estamos andando em trevas. A não ser, meu irmão, que a outra pessoa esteja andando em trevas. Entende? Só que se a outra pessoa estiver andando em trevas, então você não precisa se preocupar porque você está tranquilo com Deus. Mas se você ou eu temos o sentimento, eu não quero conversar com essa pessoa, porque essa pessoa é isso, eu não vou mais na igreja por causa que essa pessoa está assim, assim, agora não está aberto, né? Mas não vou participar disso ou daquilo. Nós estamos andando em trevas. Só que às vezes essa comunhão vamos estreitar para o nosso lar. Às vezes a nossa esposa, a minha esposa, os meus filhos. Eu estou andando errado, eu não quero conversar com a minha esposa, eu fico chateado com os meus filhos, eu não dou bem no meu trabalho, ok? Aí, esse texto aqui, você pode ler 1.200 vezes e você sempre vai ser abençoado por ele. Se declaramos que não temos pecado algum, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar todos os pecados e nos purificar de qualquer injustiça. Meu irmão e minha irmã, a vitória que vence o mundo não é a sua inteligência, não é a sua capacidade, não é a sua determinação. A vitória que vence o mundo é a nossa fé em Jesus Cristo, é o nosso andar em comunhão com a pessoa de Deus, com a pessoa de Jesus Cristo. Essa é a vitória. Se eu e você andarmos em comunhão com Jesus Cristo, com o Filho de Deus, com o nosso reconciliador, nós andaremos em comunhão com os irmãos por tabela. O nosso alvo, o nosso foco é andarmos em comunhão com Deus Pai, andarmos em comunhão com Jesus Cristo. Mas, pastor, como é que eu faço para fazer isso? É simples. Hoje eu vou dar um exemplo. Teve um dia aí que eu não estava bem, e aí eu fiquei muito chateado, e aí eu discuti com a Emily, discuti com alguém, e isso não é de Deus, ok? Isso não é de Deus. Então o que eu vou fazer? Senhor Deus, me perdoa porque eu tive essa atitude errada. Você não precisa falar primeiro para as pessoas e depois para Deus. Você vai simplesmente fechar a porta do seu quarto e abaixar sua cabeça e falar assim, ó, Senhor Deus, eu peço perdão, porque eu briguei, eu briguei com a Emily, eu briguei com a Selena, e isso está doendo o meu coração. Me perdoa, Pai. Jesus me perdoa, Ele te perdoa e Ele te purifica da injustiça, da impureza, do peso. E aí você consegue ter tranquilidade para conversar com a outra pessoa. Mas se você tentar antes ir conversar ou acertar a situação, pode ser que não dê certo. Se é uma situação corriqueira do dia a dia, às vezes dá. Às vezes você teve uma atitude errada, meu irmão, e ninguém nem sabe, ninguém nem viu, ninguém nem sabe que você teve a atitude errada. Só que aquele pecado, ele afasta você da comunhão com Deus. Ele deixa você longe de Deus. Então o que você faz? Senhor Deus, eu não devia ter ficado irado com essa situação. Me perdoa? Em nome de Jesus, amém. Tá perdoado. Vai e fica, Vai e não peques mais. De repente, você está doente. E aquela doença está trazendo uma ira, uma revolta, uma raiva no seu coração. Senhor Jesus, essa doença está me deixando muito frustrado. O Senhor me perdoa?
Meu irmão, a vitória que vence o mundo é você confessar a Deus sabendo que Ele perdoa o seu pecado, que Ele reconcilia você, que Ele traz de novo a motivação para você, ok? E quando você está com a vida correta na presença de Deus, você começa a andar em comunhão novamente. Você começa a ter alegria novamente e você começa a produzir novamente, ok? Na próxima semana, no próximo domingo de manhã, eu vou falar com você sobre João 15 e Gálatas 5. João 15, ele fala sobre permanecer em Jesus. E Gálatas 5, ele fala sobre o fruto do Espírito. A vitória que vence o mundo é a minha fé, porque eu confesso o meu pecado a Jesus e eu começo a produzir frutos. Eu começo a produzir obras de amor, obras de paciência, obras de mansidão, né? Obras de domínio próprio. Mas sem esse processo, meus irmãos, eu não vou conseguir produzir obras que tenham essas características. E também não conseguirei permanecer em Deus, como diz o versículo, capítulo 15 de João. Então, eu quero permanecer em Deus, eu quero ter uma comunhão com o Senhor, eu devo confessar os meus pecados. Eu devo confessar os meus pecados, ok? Às vezes, você consegue tranquilamente resolver isso sozinho. Às vezes, você simplesmente fecha a porta do seu quarto e, Senhor, me perdoa, tenha misericórdia e vai. Mas às vezes você precisa de alguém para orar com você. E por que que esta comunhão, essa amizade na presença do Senhor, ela é importante? Porque você vai e fala, meu irmão, ora comigo, eu estou com muita dificuldade. E você ora com aquela pessoa, para que ela possa continuar a caminhada cristã com tranquilidade. Tá bom, meus irmãos? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua caminhada. Que o Senhor esteja te ajudando a conseguir ver alguns pecados, alguns erros que foram cometidos e que você peça perdão e volte à comunhão com Ele. Porque você vai voltar a ter alegria, você vai voltar a ter motivação, você vai voltar a produzir o fruto do Espírito. Senhor nosso Deus e Pai, abençoa a sua igreja, abençoa cada um que tem tido dificuldades para caminhar. Dá forças para essa pessoa confessar os pecados e restaurar a comunhão com o Senhor. Ó Pai, obrigado pela tua palavra que fala aos nossos corações, que nos ensina e nos mostra o caminho da verdade. Para a honra e glória do nome do Senhor Jesus, oramos e entregamos tudo isso em tuas mãos.